Olá, amigos. Estou aqui novamente, Maria, semeando paz, amor, como sempre, alguns conhecimentos espirituais para todos nós. Vou falar sobre o processo de manutenção do perispírito, porque vocês sabem, enquanto nós estamos aqui encarnados, nós temos os nossos órgãos, os aparelhos digestivo, respiratório, circulatório. Tudo isso se faz necessidade, mas ao desencarnarmos, toda a nossa parte orgânica é retirada. E como fica nosso perispírito? Perguntam muitos. Ele come, ele bebe. Então aqui vai ser explicado o que acontece com ele depois que a gente desencarna. Então diz aqui sobre a manutenção dele. Os processos e alimentação do organismo físico, embora sejam diferentes do perispírito, guardam estreitas ligações, variando quanto ao grau de materialização e espiritualização do espírito. No organismo espiritual situam as funções de alguns órgãos similares aos físicos, porém adaptados aos ambientes e às energias mais eterizadas do mundo espiritual, né? Então, vocês estão vendo que nós do lado de lá, nós vivemos à custa da respiração. Então, nós usamos o gás carbônico, nós usamos o hidrogênio, muito prana, nós necessitamos captar muito prana do sol. Existem plantas etéreas, das quais são tirados sumos, são tirados elementos para formarem os alimentos do local. Porque vejam bem, muitos de nós desencarnamos e uns logo se refazem, outros ficam muito tempo perturbados, ficam dormindo, e outros logo que acordam, assim que passa a perturbação, logo ele, não é de uma hora para outra que ele vai falar, nossa, tá tudo bem, tudo maravilhoso. Não é por aí. Existe um negócio chamado adaptação. E muitos, ao passarem por lá de lá, sentem muita sede, sentem necessidade de comer. Mas como a gente desencarna realmente como nós somos, com esse corpo, dessa maneira, com essa fisionomia, então do lado de lá, ele, no despertar, ele se julga ainda que ele está vivo. Então, a espiritualidade prepara então verdadeiros caldos, gente, de retirado da vegetação do lado de lá, aonde nós absorvemos, porque nós não temos mais a parte digestiva, então nós vamos absorver, como se estivesse respirando, para nos satisfazer dessa fome que aparece. E a mesma coisa a água. Depois, com o tempo, a gente não mais necessita, vê que não há necessidade. Igual aquela jovem, a Patrícia, que todo mundo leu o livro dela, e ela conta, né, dos banhos que ela sentia necessidade, até que a espiritualidade diz que não havia mais necessidade. A mesma coisa. E aí na espiritualidade também existe uma planta, que é Polycicaríbeo. Ele é uma planta que é retirada o açúcar. E esse açúcar, muito necessita os seres chamados Exus. São seres com seu corpo mais rudimentar que a maioria. E como eles estão sempre em serviço constante para auxiliar o encarnado, ele perde muita energia. E a necessidade desse açúcar, como muita água, gente, é usado muita água, só que não é essa água nossa, que nós vemos, que nos banhamos, que bebemos, é uma água etérea, ela é usada muito mesmo, principalmente por esses seres chamados Exus, que eles vão numas lutas que existem no plano astral inferior, e eles necessitam para tê-las com ele.
Então vocês veem quanto que é a nossa vida para nos mantermos do lado de lá. E também depende, como foi falado aqui, da nossa evolução, né? Daquilo que nós necessitamos ainda, que devagarzinho nós vamos evoluindo e perdendo necessidade de muitas coisas. E através da respiração é o que o perispírito absorve a maior quantidade de fluidos responsáveis pelo bom funcionamento da fisiologia espiritual, uma vez que respira diretamente do meio das energias superiores do foco divino. Então, vocês estão vendo que interessante. Agora, os raios solares captados, também assimilados pelos poros perispirituais, transportam a energia que mantém o magnetismo psicossomático sempre ativo, atuante, colaborando com o equilíbrio íntimo do organismo em processos difíceis de entender na medicina atual. Os pulmões, vejam bem, os pulmões perispirituais, quando mantêm faixas mais sutis de ambiente espiritual, processa a transformação dos fluidos, assimilando pelo espírito, produzindo a leveza, com que se caracterizam as expressões diáfanas dos seres elevados. Então ele deverá ser sutil, limpo, lívido, mas muitas vezes não é isso que acontece, minha gente, por causa dos vícios, né? Do fumo, das drogas e muitas coisas que nós encarnados fazemos que acabam por destruir, acabam por sanar muito o nosso perispírito. E com isso, passamos para o lado de lá, precisando, necessitando de fazer sérios tratamentos. Vejam bem, igualmente, o coração astral. Gente, que coisa maravilhosa. O nosso coraçãozinho nos serve aqui enquanto estamos vivos, circulando sangue. E mesmo depois que nós desencarnamos, ele continua, gente, trabalhando. Só que, logicamente, não circulando sangue, mas de outra maneira, porque aí a parte circulatória já não mais existe. Então vejam bem, igualmente o coração astral, comandado pelas energias absorvidas pelo centro energético cardíaco, é um transformador vivo de fluidos cósmicos, universal, que após ser processado pelo coronário, esse coronário se diz respeito ao chakra, irriga todos os átomos astrais de que se constitui o corpo espiritual. Ele fica o tempo todinho trabalhando, fazendo esse trabalho maravilhoso de irrigar os átomos astrais. Então vocês vejam bem o cuidado que nós devemos ao nosso corpo maravilhoso que Deus nos deu. E não fazer coisas que detone, que acabe com os nossos órgãos. Que aí nós ficamos devendo e muito. De forma semelhante ao sistema, o sistema glandular, veja bem, o sistema glandular, no psicossoma ou perispírito, encontram-se os centros de força que estão intimamente relacionados com as glândulas do corpo físico, mas são responsáveis não pelos hormônios que suas contrapartes físicas produzem, mas pela manutenção
dos estados superiores do sentimento, das emoções e da própria condição psicológica do desencarnado em crescimento espiritual. Ao contrário, quando o espírito se degrada e se avilta sob o império de paixões e dos sentidos, imantando-se as zonas primárias, nas quais se detém o psiquismo enfermo, seus órgãos perispirituais, algo que materializados absorvem fluidos de densidade pesada e grosseira, obrigando todo o sistema de órgãos perispirituais a funcionar como máquinas pesadas. São absorvidas verdadeiras substâncias cinzentas, massas de fluidos mórbidos e aluviões de energias animalizadas quase materializadas, exudando-se do corpo astral, em lugar da luminosidade dos ambientes sublimes, apenas a fuligem fluídica, semelhante uma nuvem pastosa, fluídica, liberadas pelas grandes fábricas da crosta terrena. Vocês vejam bem o que nós mesmos nos espera. Por causa de pensamentos maldosos, atos. Tem coisas que a gente fala, deixa pra lá, não fiz nada. E é aí que está o perigo. O que ele pensa que não é nada, tem grandes proporções do lado de lá. E com isso nós vamos agregando, conforme falou, essa massa pastosa grudando no nosso perispírito delicado. Vejam bem agora, os pulmões perispirituais de tais espíritos acostumados com a grossura de fluidos deletérios absorvem-no ao longo hausto de modo a impregnar as fibras sensíveis de sua organização espiritual com os miasmas pestilentos. Que povoam a atmosfera perniciosa, em meio à qual se movimenta, aumentando assim o magnetismo primário que os mantém presos ao solo astral. Igualmente, os outros órgãos obrigados a exercer um metabolismo diferente daquele a que foram destinados na existência extrafísica, envenenando pelo desequilíbrio do espírito, mantendo-se este distante das ideias do belo e do bem, a que todos fomos destinados. Então vocês vejam bem o que nós temos que pensar doravante sobre tudo isso, que graças ao conhecimento que nós estamos tendo sobre esse corpo maravilhoso. Então nós estamos vendo a responsabilidade agora de procurarmos melhorar em tudo, porque nós mesmos somos as nossas causas, os nossos sofrimentos. Então, até breve.